Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento de aula. Vamos aprender bastante sobre a nossa língua, refletir muito sobre a nossa literatura e, claro, aprender a utilizar essa língua como uma ferramenta para alcançar sonhos. E, claro, qual é o objeto de conhecimento da nossa aula? Colocando aí para vocês nossa aula de número 1, objeto de conhecimento, estudos literários, nosso detalhamento, pré-modernismo, contexto de produção, características do período e Augusto dos Anjos. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula fazendo uma retrospectiva, lembrando os períodos literários brasileiros, em que nós tivemos aí exatamente produção de textos, produção de arte, ou seja, literatura é a arte feita com a palavra. Então, a arte que é feita com a palavra, nós temos textos diversos, textos que foram produzidos aqui na nossa terra, no Brasil, e textos que são importantes para que nós possamos conhecer, certo? O homem, o ser brasileiro, desde aquele período até os dias atuais. Funciona como um grande registro de costumes, de ideias, de pensamentos. E começamos o nosso período literário exatamente pelo quinhentismo, que é o nosso primeiro período literário. Ou seja, o quinhentismo, colocando aqui para vocês, olha só, é exatamente o momento em que o europeu chega em nossas terras, chega ao Brasil e começa o processo de colonização. Nesse período, percebo que a produção literária, ou seja, tudo que foi produzido nesse período, funcionava como informação. Então, nós vamos ter exatamente um período literário que será com literatura de informação. Vamos ter crônicas produzidas pelos escritores, pelas expedições que foram realizadas ao nosso país, certo? Como Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão oficial, escreveu a Carta do Descobrimento. E percebo que essa é uma carta que é destinada ao rei de Portugal, informando o que havia aqui na Terra. Então percebo que é uma literatura de informação, falando sobre a fauna, a flora, o que foi encontrado, se havia riquezas aqui. Percebo que nesse processo de colonização nós tivemos também a vinda da igreja, de religiosos, que tinham com a intenção aí, os padres jesuítas, de fazer a conversão dos povos indígenas, certo? Que aqui viviam, para a fé católica, para a religião cristã. E percebam que, por meio de uma literatura de catequese, de escrita de poemas, de textos que tinham essa finalidade de levar a palavra, certo? O Evangelho de Jesus Cristo a esses povos e assim fazer eles se converterem, nós vamos ter textos como esse também nesse período aqui do quinhentismo. Claro, lembrando que essa produção literária nesse período, que tinha como forma de fazer essa conversão dos povos, certo? Essa literatura de catequese, ela muitas vezes acabou demonizando alguns aspectos da cultura indígena, ok? Então, nesse período literário, temos essas palavras, ou seja, esses textos que foram produzidos aqui no nosso país. Avançando para o próximo período literário, nós vamos ter o Barroco, que se desenvolveu ali na região do Nordeste brasileiro. Gregório de Matos é um grande representante desse período. Então, nós vamos ter aqui nesse período exatamente a dualidade, certo? Exatamente um período em que nós vamos ter uma divisão ali entre o bem e o mal. Nos textos nós vamos ter essas ideias, esse conflito entre as coisas do céu e as coisas da terra, que vão ser materializadas nos textos, no poema desse período também, período já em que o processo de colonização já estava um tanto mais avançado, certo? Na sequência, nós temos o próximo período literário, que é exatamente o arcadismo. E no Brasil, esse período literário ocorreu exatamente ali, junto ao período da Inconfidência Mineira. Vamos ter Tiradentes como grande personagem desse período, vamos ter Tomás Antônio Gonzaga produzindo textos, também poemas, que vão retratar exatamente esse período em que nós vamos ter os ideais de liberdade, ideais que foram trazidos lá pela Revolução Francesa, sendo disseminados aqui nos textos literários, certo? Assim como também vamos ter aí
o canto, algumas tradições e também a forma clássica de produção de textos, de poemas. Percebo que nesse período aqui nós temos também a ideia do fugere urbe, ou seja, a natureza é o melhor lugar para se viver. Vamos ter a ideia do nativo, ou seja, do índio, do indígena, como o primeiro habitante, né? Aquele que vive em harmonia com a natureza. Então percebo que essas ideias vão estar presentes aqui neste período literário. Avançando um pouquinho mais, chegamos exatamente ao romantismo, período literário brasileiro, que acontece exatamente ali no período da independência do Brasil, exatamente quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. E esse período literário ele é importante porque aqui pela primeira vez se buscou a criação de uma identidade nacional, de uma literatura nacional e uma literatura que busca trazer a identidade do brasileiro, certo? Então perceba que o romantismo, aqui nós vamos ter como um período literário que buscou bases para a formação da nação, da identidade do povo brasileiro. Então nós vamos ter aqui exatamente o indígena sendo trazido para a literatura, mesmo que seja idealizado, ele é colocado como herói em muitos textos literários. Vamos ter também o período em que nós vamos ter um excesso, né, de sentimentalismo e um período mais ao final que vamos ter uma poesia, uma produção literária mais social, com Castro Alves. Perceba que esse período é importante porque ele vai trazer a figura do indígena como para o centro, ou seja, o indígena idealizado, certo? Uma corrente indianista idealizado, muitas vezes não correspondendo à realidade, mas nós vamos ter exatamente nesse período essa figura do indígena como um herói nacional, ok? Na sequência, chegamos aí à próxima escola literária, o próximo período, que é exatamente o realismo. Enquanto no romantismo nós tínhamos uma idealização do mundo, da natureza, da sociedade, do homem, certa expressão exacerbada, muitas vezes, de sentimentos, do amor, certo? Nós vamos ter aqui no realismo já um olhar voltado para a ciência, né, para a realidade. Por isso nós vamos ter esse nome aqui, realismo. Então percebo que muitas coisas que eram colocadas na produção literária romântica começam a ser questionadas nesse período. Então vamos ter um olhar para o que é objetivo, para o que a ciência diz, certo? E junto ao realismo também temos uma outra corrente literária, um outro período literário que ocorreu simultaneamente junto ao realismo, que é exatamente aqui o naturalismo, apresentando aqui para vocês na sequência, colocando, olha só, que é exatamente que uma escola literária que traz uma relação do homem como um animal, como um ser que também pertence à natureza, que também é movido por instintos, certo? E que traz uma grande questão do determinismo, certo? O determinismo é exatamente o meio vai condicionar o homem, o meio vai definir, certo? O comportamento, as características, o futuro, o destino desse homem. Uma grande obra que foi produzida nesse período foi o Cortiço, certo? Que traz exatamente todas essas questões, ok? Então percebe que essa escola literária ela ocorre ali exatamente em paralelo ao realismo. Então são duas escolas literárias importantes. Além disso, nós vamos ter outro período literário brasileiro também, além do naturalismo ocorrendo, que é exatamente aqui, colocando o próximo, que é o parnasianismo. Enquanto no realismo nós tínhamos um olhar para a realidade, certo? Para a ciência, assim como no naturalismo, o parnasianismo ele vem negar tudo isso. Ele vai buscar trabalhar apenas a arte. Nesse período se buscava a arte pela arte, a produção do melhor poema, a produção do melhor texto, certo? Utilizando palavras raras, rebuscadas, um apreço pela linguagem formal, tudo isso para produzir o melhor poema. Então se fazia arte com a finalidade de arte para ser admirada, assim como a construção de um vaso, né? Vamos ter poemas que irão exaltar o trabalho de artesão, a construção de vasos para ser admirado. Então percebam que nós vamos ter exatamente o período literário que faz isso, de arte pela arte, diferente do realismo e do naturalismo. Então lá no realismo a gente lembra de Machado de Assis, que abordou questões sociais, questões de costumes da sociedade carioca ali no período
imperial. Então perceba que nós vamos ter exatamente um olhar diferente aqui no parnasianismo, uma negação de tudo aquilo que foi pregado e foi colocado lá no naturalismo e no realismo, ok? Na sequência, olha só, outro período literário importante, nós temos aqui o simbolismo, que é quando nós vamos ter uma aproximação com as coisas metafísicas, com as questões do céu e da terra, as questões aí que são do universo, também as questões espirituais voltam a estar presentes aqui nesse período, certo? Além desse período literário, nós vamos ter um período que funcionará aí como um período que nós vamos ter de transição, que é o pré-modernismo, que é o foco da nossa aula. Nós partimos, ou seja, fazemos o nosso estudo aqui no neste segundo módulo, certo? Segundo módulo não, gente, perdão. Nós vamos partir para o estudo a partir daqui, do pré-modernismo nesta fase aqui da EJA, certo? Na segunda fase da EJA. Então, o pré-modernismo ele irá funcionar como um período de transição. Vamos ter uma produção literária que em determinados momentos trazem inovação, mas em outros momentos estão ligadas a ideias, a estéticas anteriores. Estéticas essas que são lá no final do século XIX, dos períodos anteriores, do realismo, naturalismo, certo? Do parnasianismo ou simbolismo e até mesmo algumas vezes do próprio romantismo, certo? Então, esse será um período de transição. Depois desse período, nós chegamos aí ao modernismo brasileiro, que é um período em que nós vamos ter uma grande transformação na produção literária do nosso país, com inovações e a busca de uma identidade nacional, assim como ocorreu no realismo. Porém, aqui ocorre de maneira mais intensa e busca-se valorizar o que é nosso, uma literatura puramente brasileira. Mas isso nós vamos ver ao longo do módulo de língua portuguesa. Ok? Então, vamos voltar para o pré-modernismo, conceituando o que é o pré-modernismo. Olha aí. O pré-modernismo é o período literário conhecido como pré-modernismo, situa-se aproximadamente nas 2 primeiras décadas do século XX, precedendo o movimento modernista de 22. Na verdade, o pré-modernismo não corresponde a uma escola literária. Isso é importante. Pessoal, nós não vamos ter aí nesse período uma escola literária, mas sim um confluir de escritores que, não correspondendo a nenhuma das estéticas do fim do século XIX, tiveram produção de impacto, certo? Apresentando novas vertentes estilísticas ou temáticas em nossa literatura. Vamos ter nesse período literário autores que, em determinado momento, apresentavam alguma inovação, certo? Alguma inovação que podia ser no uso de determinada palavra, ou na temática dos seus textos, sobre o que ele estava escrevendo. Em outros momentos, ele voltava a alguma ideia ou alguma tradição, alguma questão que estava relacionada às escolas anteriores que nós já estudamos, como o realismo, o parnasianismo, certo? Naturalismo, simbolismo ou mesmo o romantismo brasileiro. Então percebam que nós vamos ter sempre essa inovação e volta um apego à tradição, certo? Então percebam que nesse período aí, o que estava acontecendo no nosso país, quais questões estavam acontecendo, quais fatos históricos ocorriam e que ajudaram, de certa forma, a determinar e influenciaram a produção escrita desses autores nesse período. Então, colocando aqui para vocês exatamente a consolidação da República. Então, percebam que nós tivemos aí o período em que o Brasil se torna uma república com o movimento republicano e percebam que nesse período aqui nós vamos ter uma república já consolidada, ou seja, já tínhamos um presidente, já tínhamos as organizações, do caso da República, já bem instituídas, ou seja, bem determinadas. Avançando, nós vamos ter uma política também que vai determinar o poder, ou seja, que vai determinar quem ocupa a função de presidente. Nós vamos ter aqui a política do café com leite, em que nós tínhamos exatamente uma alternância entre os presidentes. Ora Minas, ora São Paulo. Então a gente lembra aqui exatamente o café,
São Paulo, Leite, Minas. Então perceba que nós vamos ter uma alternância de poder com as pessoas que detinham o poder no Brasil nessa época. E outro ponto importante a ser chamado, aqui no norte, ou seja, na região norte, estava ocorrendo o quê? O ciclo da borracha, colocando aqui para vocês. E perceba que foi um período de grande riqueza para a nossa região. Então, como herança desse período, nós vamos ter o Teatro Amazonas, vamos ter também a própria cidade de Manaus, ali o seu centro histórico, nós vamos ter marcas desse período, certo? Que gerou muitas riquezas para o nosso país. Percebam que, apesar de nós termos exatamente todos esses pontos, detalhes, riquezas no norte, perceba que também nós vamos ter pontos que vão chamar a nossa atenção para a desigualdade no nosso país. Então nós vamos ter, nesse período, pessoas com bastante dinheiro, com bastante poder, certo? E pessoas também, a maioria da população, nesse caso, jogada, entregue à miséria, pessoas pobres, miseráveis, que não tinham condições de sobrevivência, necessidades básicas atendidas nesse período. Então esse é o contexto do nosso país, exatamente aqui no período do pré-modernismo. E entre os autores que nós vamos destacar para vocês, colocando aqui, olha só, o primeiro deles, Augusto dos Anjos, se destacando exatamente na sua produção poética, a produção de poemas. Perceba que ele é a pessoa que vai trazer os poemas. Ele vai inovar exatamente nesse período devido à sua temática, ao uso de determinadas palavras que não eram comuns. Mas a gente vai já conversar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Além de Augusto dos Anjos, nós vamos ter também exatamente Euclides da Cunha, que vai fazer um retrato do nosso Brasil com a sua obra Os Sertões. Percebam que ele é um repórter de guerra e na obra Os Sertões ele vai relatar exatamente tudo o que ocorreu na Guerra de Canudos. Então lembram que eu falei para vocês que nós vamos ter um país desigual nesse período? Então Euclides da Cunha vai evidenciar isso lá na sua obra Os Sertões, retratando a Guerra de Canudos. A desigualdade, certo? A república se consolidando e as pessoas que compõem ali o Arraial de Canudos. Quem eram essas pessoas? Pessoas humildes, pobres, miseráveis. E percebo que nós vamos ter um retrato exatamente dessa realidade com a produção literária de Euclides da Cunha. Além de Euclides, nós temos outro autor bastante expressivo, que é Lima Barreto, que vai trazer também textos muito interessantes que vão questionar a questão da pátria, do patriotismo, do amor pela pátria, com Policarpo Quaresma. Então percebo que nós vamos ter exatamente um autor que vai fazer uma reflexão sobre essas questões nesse período literário. Além de Lima Barreto, nós vamos ter um autor bastante conhecido, Monteiro Lobato, colocando aqui, autor que vocês podem conhecer devido à sua produção literária infantil, obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas que também produziu outros assuntos, ou seja, escreveu textos sobre outros temas, outros assuntos, assuntos políticos, assuntos sociais, que serão abordados ali no seu texto. Perceba que todos esses autores, em determinado momento, eles terão um momento de inovação, trazer algo novo, algo inédito, tanto pela temática quanto pela forma, ou como ele apresenta os seus textos, mas em outro momento nós vamos ter esses autores aqui voltando para a tradição, para algo relacionado ao romantismo, realismo ou naturalismo, as escolas anteriores. Então, perceba que nós vamos fazer esse movimento de análise nas obras desses autores, ok? E para que a gente possa começar, certo, analisando a produção literária dos autores que nós acabamos de ver, nós vamos estudar primeiro Augusto dos Anjos, certo? Mas antes que nós possamos avançar, quero mostrar para vocês aqui um vídeo, uma produção interna com os nossos professores, que eles vão evidenciar para vocês quais palavras eles escolheriam para produzir um poema. Então vamos assistir a esse vídeo e daqui a pouco a gente volta para conversar e estudar um pouquinho mais sobre o nosso autor. Bem, as palavras que eu escolheria seria amor, céu, vida, mar,
porque são palavras que me transmitem um tipo de sentimento. E aí eu acho que um poema, né, ele tem que fazer essa transmissão, né, de sentimento, né, de emoções. Então essas seriam as palavras que eu utilizaria. Para fazer um poema, eu escolheria as palavras amor, mar, vida e luz, porque faz referência à vida, faz referência a coisas boas. Por isso que eu escolheria essas palavras. Então, eu acho que escolheria amor, mar e céu. Por que escolheria as três para compor, então, o poema? Eu acho que elas estão meio que relacionadas, assim. Não sei se vocês já sentiram a sensação maravilhosa de estar na frente do mar, com aquele céu, aquela coisa, aquela sensação de infinito e tal. Dá uma ideia de que a gente realmente pode contar com o amor, né? Com esse sentimento maravilhoso. Bom, falando de poema, eu escolheria as palavras amor, vida, mar, luz e céu, que eu acho que fazem um casamento melhor para construir aí um poema bonito, carregado de emoções, sentimentos, lugares. As palavras que eu escolheria seriam luz, mar e céu, porque transmitem aquela sensação de liberdade, de luz, de claridade. As palavras que eu escolheria são amor, mar, vida e luz, que são palavras que descrevem um pouquinho a minha personalidade. Muito bem, então observem que os nossos professores foram abordados com um grupo de palavras e entre as palavras eles tinham que escolher algumas para escrever um poema. Colocando as palavras aí para vocês, mais uma vez, observem que as palavras entre os grupos, ou seja, que nós apresentamos, nós tínhamos amor, mar, carnificina, verme, vida, luz, carbono, amoníaco, céu. E vocês puderam observar que os nossos professores fizeram as suas escolhas. E todos foram unânimes. Eles escolheram quais palavras? Amor, mar, vida, luz e céu. Percebam que essas foram as palavras escolhidas e percebam que eles escolheram porque elas aí relacionam, podem relacionar, fazer uma relação no texto aí com fatores positivos, como o mar, como a luz, certo? Como algo bom, algo que eles julgam ser bom. Então percebam que as palavras verme, carbono, amoníaco e carnificina não foram escolhidas por ninguém. Percebam que naturalmente muitos de nós tendemos a essa escolha pelas palavras que os nossos professores escolheram, certo? Já essas outras que não têm uma conotação tão positiva, podem não trazer essa conotação, elas são deixadas de lado. Porém, o nosso autor, Augusto dos Anjos, foi exatamente um autor da nossa literatura que fez essas escolhas por essas palavras que ninguém costuma utilizar nos seus textos. Ele preferiu utilizar palavras como verme, carbono, amoníaco, carnificina, exatamente para expressar o seu eu, que muitas vezes é esse eu lírico, em conflito com as questões humanas, com o viver, certo? Então vamos compreender bem? Então vamos aí ler um pouquinho sobre Augusto dos Anjos, colocando para vocês, olha só, Augusto dos Anjos foi um poeta brasileiro considerado o mais crítico de sua época. Foi identificado como o mais importante esse poeta do pré-modernismo. O único livro do escritor, intitulado Eu, trouxe inovação no modo de escrever, certo? Com ideias modernas, termos científicos e temáticas influenciadas por sua multiplicidade intelectual, certo? Então percebo que esse autor vai inovar exatamente pela sua temática, pelo uso de palavras que são consideradas aí muitas vezes como termos antipoéticos. Então percebo que esse autor vai utilizar essas palavras no seu texto, nos seus poemas, justamente para expressar aquilo que seu eu lírico sente, certas questões, os conflitos do eu lírico no poema. Ok? Então, para que a gente possa compreender bem, vamos aqui analisar, claro, um texto do nosso autor. Vocês podem observar aqui comigo, ao meu lado aqui, o poema Psicologia de um Vencido, certo? Então, observem que o nosso texto ele vai possuir uma forma fixa. Vamos já falar sobre essa forma fixa, mas antes vamos fazer a leitura, para que nós possamos compreender e entender bem. Colocando aí para vocês, olha só, a primeira estrofe do nosso texto, Psicologia de um Vencido. Vamos lá, avançando, colocando para que vocês possam ler em tela cheia.
Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, poema de Augusto dos Anjos. Observem que o nosso poema, o poema escrito por Augusto dos Anjos, trata exatamente da questão da vida e da morte. A morte é algo certo, é algo que irá acontecer e que ninguém pode escapar. E observem que nós vamos ter exatamente a figura dessa morte, com a presença do verme que espreita. Então percebam que é algo que irá acontecer mais cedo ou mais tarde, todos vão ter um momento em que a vida será ceifada, ou seja, você vai ter a vida, ou seja, vai morrer realmente reproduzindo com as palavras. E perceba que esse verme é exatamente quem irá consumir a carne. Então nós vamos ter exatamente essa temática da morte presente aqui, do que o eu lírico não pode escapar, e percebam que nós vamos ter exatamente essa construção, certo? Com um tom mais pesado, um tom um tanto negativo, e o eu lírico expressa isso, essa morte que há essa certeza, mas que causa também ali um certo receio nesse eu lírico ao saber desse fim que ele não pode escapar, ok? Então observe que nós vamos ter aí palavras que vocês puderam perceber escolhidas pelo próprio eu lírico. É importante você perceber que ele traz palavras como verme, amoníaco, carbono, certo? Mas ao trazer essas palavras que não são escolhidas, que não costumam aparecer em poemas, ele traz essas palavras na construção de um texto que segue o quê? Uma forma fixa, um soneto. Então perceba que nós vamos ter 2 quartetos, olha só, aqui 2 quartetos, exatamente as 2 primeiras estrofes e 2 tercetos, aqui as últimas, ok? Então observem que o soneto ele possui essa forma fixa, ele é construído desta maneira, uma das formas de fazer um soneto. Esse daqui é o mais tradicional e o mais clássico. Então, o nosso autor, ele inova ao trazer palavras que não costumam ser utilizadas, certo? Como mencionei, e também ele se liga à tradição, ele permanece à tradição lá do parnasianismo com a produção de textos como esse, em forma fixa, em forma de soneto. Então, observem que ele é inovador em um ponto e tradicional em outro. Então, por isso que nós vamos ter exatamente essa dualidade, ou seja, dualidade não. Nós vamos ter exatamente autores desse período que ora são inovadores, ora são tradicionais, ok? Vamos destacar lá no texto palavras que não costumam aparecer, que são termos antipoéticos que foram utilizados por Augusto dos Anjos. Então, colocando aí mais uma vez a nossa cartela, que nós fizemos a leitura, olha só, nós podemos perceber aqui claramente palavras, olha só, psicologia de um vencido, palavras como carbono, amoníaco, olha só, rutilância, certo? Então, perceba esplendoroso essa palavra, epigênese, que traz assim, a ideia de origem. Então percebo que esse eu lírico nasce e, claro, ele já tem aí o seu fim marcado, ou seja, ele nasceu e em algum momento você vai ter exatamente a morte, que é uma certeza. Então percebam, hipocondríaco, olha só, nós vamos ter essa palavra sendo utilizada, repugnância, certo, gente? Cardíaco, olha só. Nós vamos ter verme, olha só, esse verme operário das ruínas, ou seja, na morte é o verme que vai consumir a carne, né? Então perceba que ele que vai fazer a decomposição.
carnificinas. Então percebe que essas palavras aqui são as palavras que trazem inovação nessa temática aqui exatamente do nosso poeta Augusto dos Anjos. Inorgânica. Então a gente pode observar em todos os versos, em todos os trechos que nós tivemos aí do nosso poema, alguma palavra que vai trazer exatamente essas ideias aí relacionadas à questão da morte, trazendo uma certa inovação, ok? Para a temática do nosso autor, para a abordagem dessa temática, a forma como ele aborda a questão da vida e da morte, palavras que não são comuns, que não eram utilizadas por autores, poetas desse período. E aí a gente percebeu que ele inova ao fazer uso dessas palavras para fazer a expressão do seu texto, ou seja, do eu lírico, dos sentimentos do eu lírico. Ele faz essa inovação temática, mas ele se mantém tradicional, porque ele produz exatamente ali textos como sonetos que estão relacionados a essa produção de forma fixa, que eram mais próprias ali do parnasianismo. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula, finalizamos ela aqui, nesse momento.